Muito bem, amigos do canal Cidade Verdade, estamos firmes e fortes. E você aí, acompanhando os vídeos do canal Cidade Verdade, olha, curta, comenta, compartilha, divulgue o canal para seus amigos e familiares. E estamos hoje dentro de um ônibus alimentador do Sistema Integrado de Transportes Coletivos Urbanos da cidade de Joinville, em Santa Catarina. Observe que é um ônibus de piso baixo. O ônibus de piso baixo normalmente é usado em linhas troncais ou em linhas radiais de grande fluxo de passageiros. Não é comum vê-los em linhas alimentadoras pelo Brasil, mesmo porque na grande maioria das cidades e capitais pelo Brasil onde existem os ônibus de piso baixo, a gente observa que as condições da topografia das ruas são péssimas, né? Muito buraco no asfalto, estradas de terra, muito barulho interno no ônibus, né? Mas Joinville é exceção. Joinville usa o ônibus de piso baixo, inclusive nessas linhas em precário estado, como as linhas alimentadoras e também as linhas interbairros. Infelizmente, todos os tipos de linhas têm uma pintura só, o que é lamentável, porque faz até com que a cidade fique enjoativa, né? Porque é só ônibus amarelo para tudo quanto é canto que você olha. Não existe nem mesmo uma distinção de pintura entre os ônibus que servem a Zona Norte, a Zona Sul, a Zona Leste ou a Zona Oeste, que de fato até deixaria a cidade mais bonita, mais agradável, né? E até tiraria um pouco esse ar de monopólio que muita gente diz existir. Mas na verdade em Joinville não existe monopólio do transporte coletivo, porque a cidade é dividida praticamente em 50%, sendo que uma parte fica para a empresa operadora da Zona Sul e a outra para a empresa operadora da Zona Norte. E ambas as empresas também operam em linhas na região leste e região oeste da cidade. Uma é de propriedade de uma família de origem alemã, outra é de propriedade de uma família de origem italiana. Mas eu vou contar agora uma coisa sobre os ônibus de piso baixo, gente. Normalmente, na grande maioria das cidades do Brasil onde eles estão circulando, as portas são posicionadas à direita, o que é normal, assim como os ônibus de piso alto têm portas à direita. Afinal de contas, o Brasil adota o modelo de trânsito dos Estados Unidos e de outros países, e não o modelo de trânsito da Inglaterra, né? Mas o curioso é que, infelizmente, pelo Brasil já existem maus exemplos em que, para economizar dinheiro, as prefeituras resolveram adotar ônibus com portas à esquerda. Cidade de São Paulo é o maior exemplo, onde existe uma frota enorme de ônibus de piso baixo como este aqui, que tem portas dos dois lados. Então são 3 portas largas deste lado e 3 portas largas do outro. E obviamente o ônibus de piso baixo já tem menos assentos, ele fica com menos assentos ainda, e aí vai um número enorme de pessoas em pé, e aí por isso se tem uma avaliação negativa do transporte coletivo urbano da capital do estado de São Paulo. Só que este modelo, infelizmente, está sendo copiado por Uberlândia, Uberaba, várias cidades aí pelo Brasil, como Sorocaba também, estão copiando este mau exemplo de adotar ônibus com portas de ambos os lados. E obviamente, não preciso nem dizer, sendo de piso alto ou de piso baixo, o ônibus com portas dos dois lados faz com que um maior número de passageiros em pé seja transportado, existem aqueles grandes espaços vazios e, consequentemente, menos conforto para o usuário do transporte coletivo da cidade onde ele opera. Felizmente aqui em Joinville temos apenas 22 ônibus de piso baixo, não que eu não goste deles, né? Eles são inclusive muito bons, né? Mas a questão aí com relação às portas é algo realmente a ser pensado, né, gente? Até fico pensando, né? Nem haveria necessidade de existir no Brasil ônibus com 3 portas, né, gente? Considerando que 2 portas seriam necessárias, né? Pela porta da acessibilidade, assim como em todo o Brasil ocorre, passageiros comuns também descem dos ônibus, né? E a questão aí das 3 portas também é uma coisa que, se tu analisar bem, não faz muito sentido, mas já é adotada há muitos anos aqui no Brasil. Observe aí que nos ônibus de grandes cidades do mundo, como Londres e nos Estados Unidos, né, transporte coletivo de Nova York, de Nova Jersey, de Chicago, nessas cidades, em muitas cidades da Europa, os ônibus têm 2 portas, né, sendo que a segunda porta é no entre-eixos, né, e nesse espaço aqui onde existiria a terceira porta, ela é fechada, obviamente tem as vidraças, né, as janelas de correr, e com isso o que acontece você já sabe, né, gente?
mais passageiros sentados e, portanto, mais conforto no transporte coletivo destas cidades, né? Já nas cidades aí em desenvolvimento pelo Brasil, a gente tem observado aí uma série de maus exemplos na questão da economia de recursos públicos, ou seja, as prefeituras gastam demais em uma coisa e para compensar isso economizam demais em outras, e essa questão aí dos ônibus com portas dos dois lados, o objetivo principal é exatamente a economia de recursos para não fazer as obras necessárias no viário das cidades. Então é assim que eles fazem, eles aproveitam os canteiros centrais, só que na grande maioria das linhas existentes não existem linhas operando em toda a extensão pelo canteiro das avenidas e ruas, né? Então a maioria dos itinerários, mesmo assim, destes ônibus com portas dos dois lados, eles tornam-se inúteis, eles operam apenas em algumas linhas. Só que como as empresas acabam atendendo aí uma legislação que as obriga a comprar ônibus com porta dos dois lados, eles acabam sendo deslocados para estas linhas e, obviamente, com o fim da vida útil deles nessas linhas, eles são deslocados para linhas alimentadoras, outras linhas secundárias, na qual eles são utilizados, né, desnecessariamente, porque em toda a extensão da linha sequer as portas à esquerda abrem. E mesmo nas operações tradicionais se vê também essa questão que é pouco usada as portas à esquerda, ou seja, elas só são usadas quando no itinerário da linha se encontra uma avenida ou rua com um bom canteiro central, na qual o ônibus, ao invés de trafegar à direita, passa a trafegar à esquerda. São detalhes assim, pessoal, que muita gente talvez não percebe, mas que fazem a diferença da qualidade do transporte de uma cidade para outra. E são nos detalhes que se observa essa situação, né, gente? Estamos agora nos aproximando do Terminal Sul, terminal antigo, inaugurado no ano de 1992, um terminal que já tem 33 anos de existência. E já estamos chegando do terminal, hein, gente? Daqui a pouco vamos continuar a viagem em outro ônibus do transporte coletivo. E enquanto isso, eu aguardo você, hein? Assistindo os vídeos, comentando, curtindo, compartilhando e participando aí com a sua presença no YouTube, aqui na plataforma do YouTube, neste canal. Um grande abraço, daqui a pouco eu volto de algum lugar da cidade.